quarta aula. Hoje, ao final dessa aula, a gente chega à metade do curso de Abrão ou Abraão. Hoje ele vai virar Abraão. A gente vai parar com esse sofrimento de ficar chamando do nome errado, né? E vamos então abrir. Hoje a gente vai ver o capítulo 17 de Gênesis. Quem não estava aqui nas aulas anteriores, e dá para assistir pelo YouTube, então as aulas estão lá, procura lá por Escola Bíblica Fonte. Hoje nós vamos ver o capítulo 17 de Gênesis, vamos ver todo o capítulo quebrado aí em 3 partes. É um capítulo bem extenso e é um capítulo bastante importante da história de Abraão. Nesse capítulo 17, a gente tem a quinta aparição de Deus para Abrão ainda, né? E quando a gente fala em aparição, muitas vezes não está expresso na Bíblia, como é que foi essa aparição. Porque poderia ser de diversas formas, tá? Poderia ser um sonho, poderia ser uma visão, uma voz. Algumas vezes fica implícito que foi algo físico, a presença de uma pessoa, a encarnação em alguém. Tá? Mas, de uma maneira geral, a gente está chamando genericamente de aparição. Lembrando, as 4 aparições anteriores, a gente fez isso na aula passada, e eu percebi depois que eu cometi um agafe, né? Porque essa câmera ali, ela não filma esse canto aqui. Então eu vou puxar esse negócio aqui. E aí vamos recordar um pouco daquilo que a gente já viu nas aulas. A gente teve a primeira aparição lá em Ur dos Caldeus, Gênesis 12. Se você for olhar lá, quando Deus se revela a Abrão e fala para ele ir para a terra prometida. Aí Abrão sai de Ur, ele passa lá por Arã, chega em Canaã. Então a segunda aparição, logo que ele chega em Canaã, Deus aparece novamente aí para Abrão, Gênesis 12, 7. E fala, ó, essa terra aqui, aquela terra que eu tinha falado de Ur, para você sair da tua parentela, para ir para um lugar que eu ia te mostrar, é aqui em Canaã. A gente viu também que pouco tempo depois da chegada dele a Canaã, teve uma fome, ele vai para o Egito, tem aquela história dele, diz que Sara era prima dele, que era irmã, não é? Na verdade ela era meia-irmã, mas era mulher dele. Tem um episódio com Faraó, eles voltam um pouco tempo depois do Egito. Até então ele ainda está acompanhado pelo sobrinho dele, Ló, que veio com ele lá de Ur dos Caldeus. O pai de Ló tinha falecido e Ló meio que virou um adotivo de Abrão. E eles se separam, então Deus aparece aqui pela terceira vez, logo após a separação de Ló. Isso daí está lá em Gênesis 13. Ló vai morar perto de Sodoma. Vocês vão lembrar também, na segunda aula a gente viu aquele episódio de os reis ali da região de Sodoma e Gomorra. 5 reis eram reis vassalos de 4 reis lá da Mesopotâmia. Eles se insurgem, esses reis da Mesopotâmia vêm, conquistando todo mundo no meio do caminho, guerreiam contra os 5 reis ali, ganham a guerra, pegam os despojos de guerra, coisas e pessoas. Entre essas pessoas estava Ló, e eles estão voltando para a Mesopotâmia. Abrão fica sabendo disso, vai em resgate do sobrinho, ganha a batalha contra esses 4 reis, traz as coisas de volta, inclusive Ló. E após essa vitória tem um episódio muito interessante que, no retorno, ele encontra Melquisedeque. E pouco depois desse encontro, existe a 4ª aparição de Deus com Abrão, que a gente viu na aula passada, onde eles fazem um pacto, certo?
Alguém lembra lá como que era? O que que marcava esse pacto? Pegar os animais. Era muito pequeno os passarinhos, né? Não dava para cortar no meio. Ia ficar feio a coisa. Então, exatamente. Então, lá no capítulo 16, a gente viu isso daí. Ou seja, aquela mesma aliança que Deus já estava estabelecendo com Abrão desde lá de Ur, ela é meio que ratificada aí nesse pacto. No capítulo 16, isso foi a quarto encontro aí de Deus com Abrão registrado em Gênesis. Na aula passada também, a gente viu o episódio entre Sarai e Agar. Agar, serva egípcia. Então, quando ele saiu de Canaã, né, e fugiu aqui para o Egito, provavelmente Agar se juntou ao clã quando ele voltou do Egito. Então, teve o episódio de Sarai com Agar. Sarai fala que eu vou ser exaltado, então ela dá a serva dela, Agar, para coabitar aí com Abrão, para ter um filho através de barriga de aluguel, digamos assim. Tá? Mas a coisa, o tiro sai pela culatra, a gente viu lá os problemas que teve, e é aqui que a gente parou. Tá? Ou seja, nasceu Ismael no final do capítulo 16. E agora a gente começa o capítulo 17, ok? Tranquilo? Alguma dúvida daquilo que a gente viu até agora? Sem dúvidas? Então vamos orar para a gente começar a nossa aula. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, porque a gente pode ter a oportunidade de nessa manhã parar, olhar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e procurar entender, Pai, o que o Senhor quer dizer e as implicações disso para a nossa vida, Pai. Ser conosco durante essa aula aqui, Pai, e com os nossos irmãos nas outras classes, no culto aqui, Pai, que o culto e o serviço que prestamos a Ti seja agradável, Senhor. Abre, Pai, o nosso entendimento, tira de nós, Pai, qualquer distração que atrapalhe a nossa compreensão da Tua Palavra. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ler juntos aqui esse texto. Eu estou projetando aqui na tela. Essa daqui é a Nova Almeida atualizada. Então vamos lá ler Gênesis 17, vamos ler os primeiros 8 versículos. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Muito bem, isso aqui até o versículo 8. Vamos entender um pouco do que está contido aqui nesse texto. A gente está dando o nome para esse capítulo para a expansão da promessa de Deus. Então, como o texto, deixa eu só tirar isso daqui para não distrair a gente e para eu também não tropeçar.
Que ia ficar bonito, né, gente? O professor tropeçando aí, então, mas acontece, ainda mais quando a pessoa é meio desajeitada. Mas, enfim, o texto fala aí que Abraão está com quantos anos? Então, se você fizer as contas aí, exatamente, então 13 anos se passaram, lembra? Ismael já tinha nascido no final do capítulo anterior. Se passaram 13 anos, nosso amigo Ismael tinha 13 anos de idade. Aí a gente começa a imaginar, né? Tenta pensar a situação lá. Ismael era filho da Agar lá, que Sarai tinha dado. Como estaria Sarai nessa altura do campeonato? Feliz da vida, né? Imagina o tanto de briga que não deu nessa família. Lembra a história lá que Agar começou a se achar e tal? E Abrão? Como será que estaria Abrão? Abrão tem um filho, né? E o que Deus tinha falado até então? Porque lembra, Abrão primeiro ele achava que ele foi até levar a queixa dele para Deus. Puxa, será que eu estou tendo todas essas bênçãos aqui, gado, e servos e servas e tendas, e meu servo vai herdar? Ele falou, não, vai nascer um filho teu. Tá? Quem que Abrão você acha que está achando que vai ser o herdeiro? Ismael, lógico, é o filho dele, né? E é engraçado, né? Porque, ó, 13 anos. E Deus fica. Parece que não está registrado aqui. Talvez tenha Deus ficar de fato quieto nesse período todo. Que é tempo para chuchu, né, gente? 13 anos. Volta 13 anos atrás aí na tua vida. Eu nem lembro direito o que eu estava fazendo 13 anos atrás. Tá? E aqui já tem um contraste, né, entre essa demora, entre aspas, de Deus e a pressa do casal. O casal estava. O lance lá com Agar era a pressa do casal em fazer acontecer. Tá? Enfim, o fato é que Deus agora aparece para Abraão, e como eu falei, pode ser diferentes formas, mas repara que todas as aparições de Deus registradas aqui contam com a palavra de Deus. Então não é só uma visão, mas tem alguma coisa que Deus falou, certo? E aqui tem várias coisas que Deus fala, tá? Um primeiro aspecto que a gente chama atenção, você certamente, apesar de não conhecer hebraico, quer dizer, não sei se alguém conhece hebraico aqui, talvez um pastor conheça hebraico, certo? Ou alguma coisa de hebraico, mas a maioria de nós, réis mortais aqui, não conhece hebraico, mas certamente você já ouviu falar El Shaddai, né? Se você está há algum tempo já na igreja, você já cantou El Shaddai, El Shaddai. E o que quer dizer El Shaddai? Está escrito aí? Tá, mas o que quer dizer? Senhor Todo-Poderoso. El Shaddai, em hebraico, quer dizer Deus, El, tudo que tem El é Deus, né? Todo-Poderoso. Aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece essa denominação, esse nome associado a Deus. E esse é um nome que acaba sendo meio que um padrão do nome com o qual Deus se apresenta para os patriarcas. Então é a primeira vez que Deus se chama, olha, eu sou o El Shaddai. Tá? E Deus, depois desses 13 anos, Deus aparece para Abrão e fala algumas coisas aqui. Que coisas que ele fala aqui? Primeiro, tem esse ineditismo do nome aí, e ele fala, veja aí no versículo 1 e versículo 2, uma coisa que ele fala, ele está detalhando a expectativa dele na aliança que ele está estabelecendo com Abrão. Lembra, uma aliança tem duas partes, e cada parte tem que fazer o seu lado. Qual que é a expectativa? O que está registrado aí da expectativa de Deus para Abrão? Andar na presença dele
e ser perfeito. E o que seria ser perfeito? Íntegro. Tem diferentes versões, tá? Mas perfeição na Bíblia tipicamente tem ideia. Íntegro é uma boa palavra, né? Tem muito mais a ideia de completude do que de não errar. Tá? Para nós é impossível. Então a gente consegue deduzir a expectativa de Deus aqui. Se é para ser íntegro, é para você, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, estar alinhado com o padrão de Deus. O que mais que Deus faz nessa fala dele aí? Ele fala, ó, vou fazer uma aliança. O que está escrito aí no versículo 2? Farei uma aliança. Não é uma nova aliança, né, gente? Ou seja, ele já tinha essa aliança. Então, basicamente, aqui não é uma nova aliança, mas é uma renovação e até uma expansão dessa aliança. Ele, de novo, volta a falar de uma descendência numerosa, certo? Está aí no versículo 2. E a gente vê a reação de Abrão. Tá? O que Abrão faz no versículo 3? O que está escrito aí? Prostrou-se, ou seja, diante desse quadro aí, Deus rompendo um silêncio aí de vários anos, Deus se apresentando como Deus Todo-Poderoso, a reação de Abrão é uma reação coerente com alguém que está diante do El Shaddai. Tá? Ele está denotando aí temor e reverência. Aliás, o mesmo espírito que todo cristão deveria ter quando vem prestar culto a Deus. Tá? Muitas vezes a gente vem aqui na expectativa de, deixa eu ver se o pastor que vai pregar é bacana, se ele fala bem, se a música é bonita, ou seja, é uma expectativa parecida com aquela que você vai no teatro, no cinema, ou num show de música. A expectativa de Deus é que você venha aqui para prestar culto para o El Shaddai. Então esse é o espírito, é um exemplo para a gente aqui. Agora, a partir do versículo 4, Deus também está detalhando a parte dele na aliança com Abrão. Algumas coisas que Deus está falando aí. Primeiro, que de Abrão viriam muitas nações. Repara que isso é um pouco diferente, ou é um pouco mais de detalhe do que Deus tinha falado. Até então, Deus tinha falado o quê? Sobre a descendência de Abrão. Que ia ser muita gente. Aqui é mais do que muita gente. O que é a diferença aqui? Pai de muita, ou seja, da sua descendência, que vai ser muito grande, vão ter povos, nações, muitos povos e nações. Então é muito mais do que, olha, você vai ser o pai, sei lá, de todos os israelitas. Não, é muito mais do que isso, olha, porque tem. Não é só a quantidade, né? E é importante que dele sairá rei. Esse é mais uma coisa que ele está falando, ou seja, além das nações, tá? Então aí tem quem que a gente pode botar nessa conta? Os israelitas, descendentes aí do filho que ainda vai ser anunciado em breve, tá? Os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, lembra, os israelitas são os descendentes de Jacó, mas teve os de Esaú, que são os edomitas. Abrão mais para frente vai se casar com Quetura, que vai dar origem, então, vai ter um monte de gente, um monte de povos diferentes, que todos eles têm como pai Abrão. E, como você falou, tá, tem mais um detalhe aí. Reis vão vir de Abrão. Agora, tem um aspecto importante quando fala de pai de muitas nações. Por quê? A gente percebe aqui que isso envolve também os estrangeiros. O versículo 12, vamos dar uma antecipada, a gente já vai ver em mais detalhe isso. Mas o que fala no versículo 12? Pois será circuncidado
Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. A gente já vai ver o que quer dizer, a gente está falando aí da circuncisão. A circuncisão vai ser o sinal dessa aliança que Deus estabeleceu. Mas Deus já está dando uma dica aqui de quem é a descendência de Abrão. Que tem a descendência étnica, genética, biológica, digamos assim, que são filho do neto, bisneto e por aí vai. Tá? E ele teve vários filhos. Tá? Agora, já tem uma dica aí de que ele seria um pai espiritual. Tá? Aqui começa a entrar a igreja. Tá? E isso não é interpretação minha, quem sou eu para dizer isso? Mas Paulo, e eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, tem 4 referências, 2 são no mesmo capítulo 3 de Gálatas. Então, abram, por favor, as Bíblias aí, capítulo 3 de Gálatas, capítulo 4 de Romanos e capítulo 9 de Romanos. Vamos ver como é que Paulo interpreta esse episódio. Todas essas referências aqui estão fazendo alusão a esse episódio de Gênesis capítulo 17. E eu vou pedir para a gente, quem tem voz bem impostada, ler aí. Gálatas 3, 6 a 9. Quem pode ler? Por favor. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé e que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Lê o versículo 29, por favor, no final do capítulo. 3:29, Gálatas 3:29. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá vendo, gente? Aqui é Paulo interpretando essa passagem lá, que ele está falando lá, que a passagem de que Abraão foi imputado fé por ele, a ele, quem é que é filho de Abraão? Quem é da fé, quem é de Cristo, ou seja, mais do que um pai biológico, Abraão é um pai espiritual. Tá? Romanos 4, 16 e 17. Quem pode ler, por favor? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Abraão é o pai de todos nós. Para quem que ele está falando? Paulo aí para os romanos, para a igreja que está em Roma. Estava cheio de não judeu lá em Roma. Então, olha a abrangência, o significado aqui que pai de muitas nações ganha. Tá? Romanos, um pouco mais para frente, no capítulo 9, de 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Muito bem, ou seja, ele está falando aqui, olha, eu não estou falando que filho de Abraão é quem é filho na carne, mas é quem é filho na fé. Está claro para onde que Deus está apontando quando ele fala dessas promessas, dessa descendência, dessas muitas nações? Tem tanto um aspecto terreno de nação, como de fato muitos reis vieram de Abraão, tá? Mas como também ele está falando da igreja. Ele já está apontando lá ao Rei das Nações. Quando fala lá em Apocalipse que Deus viu gente de todo povo, tribo e nação, é disso que ele está falando. Tá? E já está apontando o que quer dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Tá? E aí, no versículo 5, o que a gente vê? A gente vê Deus mudando o nome de Abrão para se chamar Abraão. É só uma letrinha a mais no hebraico aí, mas é um nome alinhado com essa promessa. Se vocês lembram de Abrão, que a gente viu, Abrão era pai exaltado, ou muitas vezes um pai que olha para o alto. Podia até ser uma referência a alguém que cultuava aí a astrologia. Tá? E agora não, Abraão é pai de muitas nações, pai de uma multidão. Ok? Então, novamente, ele fala aí no versículo 6 que ele vai ser muito fecundo, tá? A questão aí que o Rômulo trouxe aqui de reis vão sair para você. Reis aqui tem tanto um aspecto terreno, como de fato muitos reis vieram de Abraão, como também o principal rei que veio de Abraão, que foi Jesus. Lembra? Jesus é rei. A gente viu recentemente na série Enraizados que nós somos sacerdócio. Não tem o reino de Deus, sacerdócio real, não é essa expressão que a gente é chamada a igreja? Muito bem. Um outro aspecto novo aqui, então, repara como tem coisas novas sendo reveladas por Deus, tá? Que é o aspecto da aliança perpétua. Tá? No versículo 7, não é isso? Que talvez a sua versão varie um pouco o nome, mas na minha traz aqui perpétua. E essa aliança vai ser com você e com a sua descendência e vai ser de uma maneira perpétua. Aqui, gente, está a essência do cristianismo. Tá? Eu vou ser o seu Deus, Abraão, e o Deus de toda a sua descendência, inclusive a descendência espiritual de Abraão. A aliança inclui uma eternidade e no versículo 8 ele fala também que inclui a terra. Não é isso que está falando aí no versículo 8? Aqui, gente, eu não vou entrar nesse detalhe, tem interpretações diferentes no que quer dizer a terra de maneira perpétua. Tá? Tem a linha dispensacionalista que trata lá o Israel étnico e a terra como uma questão física, que Deus vai tratar Israel e a igreja de maneiras diferentes. Tá? E tem outras linhas que interpretam a terra perpétua muito mais à luz do Evangelho. Então, a aliança de Deus é com a descendência espiritual de Abraão, ou seja, todos os que creem em Deus, através de Jesus Cristo, judeus e não judeus, tá? E remete aí ao pacto da graça, tá? Ou seja, uma única aliança, ou seja, o que fala lá no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tá? Pedro e Paulo também falam sobre isso, eles citando Isaías, falam, aguardando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então tem diferentes interpretações sobre o que seria a herança perpétua dessa terra aqui. Então não vamos entrar, senão a gente vai aqui ficar uns 2 anos debatendo sobre as diferentes interpretações. Mas pode ser uma coisa como pode ser outra, ok? O fato é, se a gente for olhar para Hebreus 11, se você for lá Hebreus 11, lá de 13 a 16, quando fala dos heróis da fé, fala que eles morreram na fé, não obtiveram a promessa, vendo-as de longe, procurando uma pátria, aspiram uma pátria superior, ou seja, celestial. E lá fala, entre esses está o nosso irmão Abraão. Ou seja, Abraão tinha consciência de que tinha um aspecto físico terreno, mas também havia um aspecto espiritual. Então, ou seja, Canaã aqui, basicamente, é uma expressão da nossa pátria celestial, ok? Os heróis da fé sabiam que Canaã era uma expressão da pátria celestial. Ok? Tranquilo? Super simples? Dúvidas?
Não? O que a gente pode aprender com isso? O que serve de lição para a gente? Algumas coisas aqui que dá para tirar desse texto, tá, gente? Primeiro, quem faz uma aliança com Abraão e quem faz uma aliança com a gente, quem que é? É o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Outro aspecto importante, ele é o Deus poderoso que pode tudo, é onipotente, mas tem a parte, a gente já vai ver na sequência aqui a parte de Abraão, tá? Ou seja, o povo de Deus tem que fazer uma parte dele nessa aliança. A gente comentou, já está apontando para os estrangeiros aqui que vão fazer parte dessa aliança. Então nós aqui somos instrumentos para alcançar os outros povos, assim como os judeus deveriam ter sido instrumentos de Deus para alcançar todas as famílias da terra. Tá? E quem garante essa salvação, essa herança, é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ok? Bom, vamos dar sequência, então, ler agora os capítulos de 9 a 14, onde Deus vai começar... Capítulo, eu falei? Mas então, vocês têm que entender o que eu penso, não o que eu falo, tá? Vamos combinar aqui. Gênesis 17, versículos 9 a 14. Vamos ler esse texto aqui. Que aqui Deus vai aparecer qual que é o sinal dessa aliança que ele está estabelecendo agora com Abraão. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então vamos ver, na primeira parte Deus descreve aí a aliança e agora ele vai definir uma determinação nova do que é o sinal dessa aliança, ok? Muito bem. E isso é uma coisa que a gente está acostumado, né? A gente, quando tem alianças, a gente tipicamente tem símbolos, sinais que expressam essa aliança. Estou vendo a minha esposa olhando para o dedo dela, e você olhando para o meu. Então, tem na minha aliança tem o nome dela e na dela tem o meu nome, ou seja, é um dos sinais que a nossa cultura tem. As culturas, de maneira geral, têm sinais para expressar alianças. E Deus usa esse mesmo artifício. Lembram um sinal de um pacto que Deus fez na Bíblia? Lá no comecinho. Arco-íris, para mostrar o quê? Que ele combinou o negócio com Noé, não foi? Ou seja, então ele estabeleceu lá um sinal. A gente tem alguns. Todo primeiro domingo do mês, a gente tem uma lembrança que é a ceia, mas quando a gente lê, esse é o símbolo da nova aliança, tá? Ou seja, o sangue de Jesus é o sinal dessa aliança. Então, a gente está acostumado com isso daí. E aí, é exatamente isso. Da mesma maneira como na aula anterior a gente viu um negócio que é estranho para a gente, né, de cortar animal no meio e tal, claro, é uma expressão cultural. Deus está definindo a circuncisão, tá? Que negócio lá de cortar lá a carnezinha lá do pipi do menino, né? Como um sinal de que aquilo lá vai marcar o pacto com o povo de Deus. Tá? Então, no versículo 9, aí, quando ele fala em guardar a aliança,
repara no versículo 1, não tinha no versículo 1 que falou, olha, você vai andar na minha presença e você vai ser perfeito, que eu falei, olha, tem até os pensamentos, mas também tem as ações. Então Deus está detalhando aqui, simplesmente, olha, vamos lá, o que eu quero dizer com isso daqui? Uma das coisas que você vai fazer é isso daqui. Então, ou seja, você vai guardar a minha aliança e vai praticar isso de agora em diante. É um sinal que representa essa guarda da aliança, ok? Então, no versículo 10 e 11, ele detalha o que é que tinha que ser feito. Beleza? Agora, talvez caiba a pergunta para a gente aqui, não é? Por que esse sinal? Boa pergunta. Por que não pediu para cortar o cabelo, né? Ser careca? Ou cortar o cabelo só de um lado, né? Fazer uma tatuagem? Tem uns aspectos aí. Eu já ouvi falar de que entre as israelitas lá tem um tipo de câncer que, enfim, não sei, temos médicos aqui, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. O fato é o seguinte, uma coisa que a gente sabe da circuncisão, primeiro, isso daqui não era novidade para os povos lá daquela região, tá? Não é uma coisa exclusiva aí dos israelitas aqui. Existe registro da prática de circuncisão entre outros povos, alguns deles marcando uma passagem da adolescência para a vida adulta, e aí já seria feito com muito mais idade, não é? Em outros povos isso estava associado com os sacerdotes, e os sacerdotes eram circuncidados, mas aqui aí a gente está, digamos assim, especulando, tá? Mas acho que com uma boa base do porquê que talvez Deus tenha estabelecido esse sinal aqui. Tá? Um aspecto é que a aliança, como a gente acabou de ver, envolvia a descendência de Abraão, certo? Os filhos, netos aí. E o fato de ser um sinal ali no órgão reprodutivo, tá? Pode apontar para isso daí. Um outro aspecto da circuncisão é que ela não dá para desfazer. Tá? Se fosse, sei lá, você vai fazer uma tatuagem aqui, de repente o cara passava a faca lá e arrancava a tatuagem. Se fosse cortar o cabelo, o cara deixava crescer o cabelo. Mas a circuncisão é algo que não tem volta atrás. Então remete para o aspecto eterno da aliança. Tá? E uma coisa importante é que a circuncisão era um sinal físico, mas remetia a algo espiritual. Em Deuteronômio 10, 16, Deuteronômio 30, 6, fala em circuncidar o coração. Tá? Ou seja, a circuncisão ela apontava para uma remoção da dureza do coração. Os israelitas eram pecadores como nós. Tá? Em Jeremias 4:4, vamos ler esse texto, por favor. Jeremias 4:4. Quem encontrar pode ler para a gente. Tem 10, 16 e 36 também. Coloquei aqui. Eu coloquei os textos aqui, ó. Tá aqui, ó. Jeremias 4:4. Alguém pode ler para a gente? Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. O profeta Jeremias está falando para circuncidar o coração, mas aquele pessoal já era circuncidado, certo? Todo mundo lá no 8º dia lá teve a carne do prepúcio removida. Tá? Então ele está falando assim, gente, o lance da circuncisão é simplesmente um sinal físico de algo que tem que acontecer no coração de vocês. Vocês têm que remover a dureza do coração de vocês. Esse ser perfeito, aquilo que você pensa, que você fala, que você faz,
essa parte de vocês no pacto que eu estou estabelecendo tem a ver com confiar em mim e remover o pecado, digamos assim, do vosso coração. Tá? Vamos fazer o nosso intervalo e na volta a gente continua para tentar entender o que significava de fato isso daqui. Vamos dar sequência aqui. Estamos em Gênesis 17. Vamos lá. Voltar aqui para Gênesis 17. Tem algumas coisas interessantes a gente para ver. Então, Deus reafirmou lá a aliança com Abraão, mudou o nome dele, começou a dar mais detalhes ainda e estabeleceu a circuncisão como sinal dessa aliança. Tá? Felizmente a gente já vai falar para isso na era da igreja, o sinal é outro, né? Para nós os crentes. Porque não deve ser bolinho tal do negócio da circuncisão, tá, gente? Mas vamos lá, então, e a gente leu aí o texto de Jeremias 4:4, né, que está falando aí para pessoas que eram circuncisas, mas, e lembrando, tá, esse texto Moisés escreveu isso daqui para o povo de Deus que estava saindo do Egito e estava em vias de entrar na terra prometida. E esse povo, no deserto, eles receberam a lei, e quando eles receberam a lei, ficou claro, eu vou ler os textos lá que eu citei aqui, por exemplo, Deuteronômio 10:16, fala o seguinte: portanto, circuncidem o quê? O coração de vocês e deixem de ser teimosos. Tá? Deuteronômio 36, versículo 6, Deuteronômio 36, o Senhor, seu Deus, circuncidará o quê? O coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Lembra lá, amarás o Senhor de teu Deus, e você vai inculcar isso nos seus filhos. Então, de novo, gente, a questão da circuncisão é que nem isso daqui. Tá? Isso daqui não faz um marido, vocês estavam no intervalo aí, estava um papo aí de ranking de maridos, é isso? Ou seja, isso daqui não faz do marido fiel, mas é um sinal de que você tem um pacto com alguém. Tá? É uma memória, exato, faz alusão a uma coisa. Tá? Então, de novo, nunca foi o objetivo de Deus aquilo lá ser simplesmente um sinal físico, mas ele aponta para algo espiritual. Tá? Isso estava muito claro. E como a gente já comentou aqui numa aula anterior, a gente tem o Novo Testamento jogando luz no Antigo Testamento. Olha lá em Romanos 4, se você puder abrir a sua Bíblia aí nesses textos aí, começando por Romanos, olha só a interpretação de Paulo. Todos esses textos aqui do Novo Testamento são textos de Paulo fazendo referência a esse episódio da vida de Abraão. Tá? Lembrando quem que era Paulo. Tá? Paulo era judeu, mais do que ser judeu, ele era um rabino, ele era um mestre. Tá? Ou seja, ele era um cara que conhecia profundamente o judaísmo. Certamente ele foi circuncidado e viu muita gente ser circuncidada. Romanos 4:11, o que ele fala aí? Alguém pode ler para a gente? Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Lembra? Versículos atrás, no capítulo anterior, a gente viu que Abraão creu e isso foi creditado a ele como justiça. Ele era circuncidado na época? Não. A circuncisão marcou
é um sinal do quê? De justiça e de fé, não é uma questão étnica. Esse é o ponto de Paulo aí. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que somente é na carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tá vendo? Está fazendo uma alusão àquilo que Deuteronômio 10 já falava. Olha, é a do coração que é importante. Por quê? Porque ele estava numa época de legalismo. Tá? Ou seja, que os judeus falam, nós que somos os filhos de Abraão. Se você se converteu a Jesus, você tem que se circuncidar. Falam, não, vocês estão perdendo o ponto do que é a circuncisão. Gálatas 6,15, ele também fala isso, que a circuncisão física não é importante. Importante é ser uma nova criatura. Alguém pode ler para a gente Gálatas 6,15? Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Exatamente, tá? Colossenses 2,11. Alguém que abriu aí, por favor, leia para a gente. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Esse nele faz referência a quem? A Cristo, ou seja, circuncidado em Cristo. Ou seja, o que é importante aqui, já no Novo Testamento, é o quê? É a fé. E por isso que Abraão é o pai da fé. Por isso que o Abraão é o pai da igreja, que deu a origem à igreja, porque foi o primeiro cara onde a fé dele, de maneira expressa, foi imputada como justiça. E a circuncisão é simplesmente um símbolo disso daí. Então, Moisés está falando aí para os israelitas, olha, que também eram pecadores, que se você não remover a dureza do teu coração, você jamais vai amar a Deus. Tá? Então, síntese é um sinal do povo de Deus, sinal da fé do povo de Deus, da consagração, da mudança de vida para alguém que tomou a decisão de amar a Deus e segui-lo por toda a sua vida. Agora, nos versículos 12 e 14, Deus, quando estabelece, ou seja, ele já falou o que tem que fazer, que cortar a carne aí, para quem? Quem estava envolvido nessa... Quem que deveria receber o sinal? O que a gente tem? A gente tem... Primeiro, a gente tem apenas homens aí, tá? Por quê? Qual que é a ideia? Que as mulheres, nessa época, elas tipicamente estavam inseridas, ou estavam embaixo do pai e depois do marido. Então, elas estão incluídas na aliança, apesar do fisicamente o sinal não operava nelas, digamos assim. Tá? 4 pontos que a gente chama atenção aí nesses versículos 12 a 14. Tá? Primeiro, você vai fazer com meninos com 8 dias. Tá? Detalhe, o menino com 8 dias, ele não tinha fé, não tinha se arrependido de nada ainda. Tá? No final do versículo 12 e no versículo 13, também a gente vê a inclusão dos filhos não biológicos. Tá? Porque, de novo, ele está falando que era também para quem que era a circuncisão? Não era para os escravos, para aqueles que foram comprados. Ou seja, ele já está antecipando aí a entrada dos não-judeus nessa aliança de Deus. Não era um sinal da aliança, do pacto? Então, por que vai circuncidar quem não é filho genético da etnia de Abraão? Tá? Ou seja, ele de novo, está apontando para essa descendência espiritual. E aqui, gente, lembra o tamanho que a gente viu da tribo, do clã de Abraão. Tá? A gente está falando aqui de centenas de homens. Certamente, só de exército, não tinha os 318 que foram lá atrás. Imagina só a quantidade de gente que estava envolvida nisso daqui. Tá? 13b, estará na carne, é perpétua.
tá? E no 14 ele estabelece também o quê? Um castigo para quem se recusasse, para quem não fosse circuncidado, ia ser, na minha versão aqui fala eliminado. E aqui tem diferentes interpretações. Há quem entenda que a punição seria ser expulso do povo lá, expulso da tribo. Outras pessoas acham que seria morto. Tá? Tem diferentes interpretações. Seja como for, o fato é que é algo sério o suficiente para ter uma punição pesada. Tá? E a gente sabe, não é, que posteriormente o judaísmo acabou perdendo esse sentido espiritual. Né? Na época de Jesus, esse era um dos embates. Esses textos que a gente leu em Romanos, em Gálatas, Colossenses, Paulo também está argumentando por quê? O povo perdeu esse sentido espiritual da circuncisão do coração, né, de amor, de obediência, e acabou olhando muito mais para o lado físico que para o lado hereditário, certo? Então, o legalista via na circuncisão física, na dieta daquilo que comia ou não comia, no calendário de festas, as expressões da religiosidade e perder esse sentido espiritual, tá? Da circuncisão do coração. Tem um outro detalhe bem interessante também, meio que Moisés talvez esteja preparando, e se você for ler, aquela geração de Moisés, enquanto eles estavam andando ali no deserto, tá? Aquelas décadas que eles andaram lá, eles não praticaram a circuncisão. Depois você pode ler lá em Josué 5, de 1 a 9, dá detalhes. Lá Josué em Gilgal, ele restabelece a circuncisão para aquele povo, ok? Ô Marcelo, teve até aquela questão do próprio Moisés, né, com a esposa, quando ele foi circuncidar o filho, né? Justamente porque tinha passado muito tempo aí. Sim. E com certeza circuncidar um bebê de 8 dias é uma coisa, né? Pegar um camarada, o Ismael mesmo, o Ismael tinha 13 anos, imagina só circuncidar um garotinho de 13 anos lá, vai, a mãe tem que estar longe, né? Sem anestesia. Não sei, será que na época tinha alguma folha, alguma coisa que amortecia a dor, que deve doer para burro, tá, gente? Agora, pensando no nosso caso, em aplicações para a gente hoje, né, os sinais da aliança mudaram, né? Não é esse o objetivo da nossa aula, mas cabe aqui a gente fazer alguns paralelos, né? Ou seja, se no Antigo Testamento a gente tinha a circuncisão, tinha o sábado, tinha a Páscoa, tá? Essas figuras todas, primeiro, elas encontraram o cumprimento em Jesus, certo? De morte, ressurreição, surgimento da igreja. E aí a gente percebe a transformação, né, desses símbolos. Tá? Então, os símbolos agora são o quê? O batismo, o sábado virou domingo, porque o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. A Páscoa, a gente falou há pouco aqui, a gente até celebra a Páscoa, mas o memorial mesmo que a gente tem é a ceia de Jesus. Tá? Enfim, então, a gente tem um novo simbolismo na era da igreja. Tá? E da mesma maneira como a circuncisão, e Paulo fala claramente isso, o importante não era a circuncisão do coração, ou seja, a circuncisão em si não garantia a ninguém que alguém ia ser fiel a Deus, que ia estar dentro lá da aliança, porque podia virar um rebelde. Tá? Da mesma maneira, o símbolo equivalente aí, que é o batismo, não é algo que salva, ou seja, o batismo é um símbolo para marcar a sua entrada na igreja, mas você pode muito bem dizer só da boca para fora e no coração você não estar sendo batizado. Né? Tem
o Nicodemos, lá, que é um dos livros que eu estou usando é do Augustus Nicodemos, fala: o inferno está cheio de circuncidados e de batizados. Tá? Então, e é verdade, tá, gente? Batismo não salva ninguém. Podemos caminhar, ver o final do restante do capítulo 17? Vamos lá, então. Vamos lá. Mais um trecho de leitura aí, agora dos versículos 15 até o final, versículo 27. O que mais que Deus disse? Deus disse a Abraão, a gente continua na mesma aparição aqui, tá, gente? É o mesmo, não é um novo episódio, não, é simplesmente a sequência, tá? Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a sua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabeleci com ele, Isaque, a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Quando acabou de falar a Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Então aqui, vamos lá, um pouco mais de revelação que Deus está trazendo aí, em particular sobre o filho que vai herdar. Como a gente viu, até esse momento, certamente Abraão estava achando que a descendência, a promessa viria através do Ismael, mas a gente está vendo aqui que não é o caso, tá? Então vamos lá. No versículo 15, vem a mudança de nome de Sarai para Sara. E assim como a mudança do nome de Abrão para Abraão, que é pai de muitas nações, está associado com a revelação e com o plano de Deus, também o nome de Sarai para Sara está relacionado com isso. Tá? Sarai quer dizer minha princesa, que possivelmente faz uma referência a uma origem nobre de Sarai, mas o fato de ser minha princesa dá um âmbito mais local, tá? Enquanto que Sara é princesa de muitas nações. Então já remete, tem alguma semelhança com aquilo com o nome de Abraão, tá? Tem alguns detalhes aqui. Sara é a única mulher registrada na Bíblia que teve o nome mudado. Tem vários homens, tá? Assim, Jacó, Israel, mas Sara é a única mulher. E as bênçãos que Deus promete para ela aí, além de serem um milagre, estão muito associadas aí com as mesmas bênçãos que tinha
que Deus tinha dado para Abraão. Tá? Fala de nações, de reis, mas o mais importante é que para tudo isso acontecer, ela tinha que ter um filho. Tá? Então aqui Deus está jogando um pouco mais de luz para o nosso amigo Abraão. Olha, o herdeiro, Ismael tinha 13 anos já, ou seja, já vinha algum tempo de convivência. Certamente vai ficar evidente pela oração que Abraão faz. Abraão tinha um relacionamento com o filho dele, mas Deus aos poucos ele vai dando informação para o servo dele. Primeiro, que ele achava que ia ser o Ebenezer, né? Eliezer. Estou confundindo os pastores aí com os anciãos. Não ia ser o Eliezer, mas ia ser um filho dele. Aí nasce Ismael. A gente já viu, provavelmente Abraão estava achando que ia ser Ismael, e agora ele falou, não vai ser o Ismael. O Ismael foi fruto aí do braço teu lá, da trama de vocês. Vai ser um filho de Sara. Agora, vamos olhar para a reação de Abraão. O que fala aí na tua Bíblia? Que Abraão, qual que foi a reação dele? Ele riu. Aqui, gente, tem diferentes interpretações, mas eu vou adotar a linha de que o riso de Abraão foi um riso não de incredulidade ou de deboche, como a gente vai ver no próximo capítulo, que Sara teve uma atitude um pouco diferente, tá? Mas é um riso que demonstra uma alegria de quem está atônito diante de algo maravilhoso que vai acontecer. Tem alguns episódios na Bíblia com situações parecidas. Não vamos, por conta do tempo, não vamos entrar nisso, mas se você quiser ver aí, ou anotar, em Gênesis 45, quando Jacó, lembra a história de Jacó com José, que os irmãos armam o plano e ele vai parar lá no Egito? O que Jacó achava que tinha acontecido com o filho dele? Lembra essa história? Sido morto, trouxeram a túnica com sangue e tal. Lá na frente, muitos anos depois, em Gênesis 45, a partir do versículo 25, Jacó descobre que o filho que ele achava que tinha morrido lá atrás não só estava vivo, como era o primeiro-ministro lá do Egito. Depois leia o texto, mas Jacó tem uma reação desse tipo aqui, ele fica atônito com tudo isso, diz que o coração dele disparou. Um outro episódio, em Lucas 24, a partir do versículo 37, aparece a reação dos discípulos. Jesus tinha sido morto, Jesus ressuscitou, mas não tinha encontrado todo mundo. E Jesus aparece para os discípulos, e o versículo 41 de Lucas 24 fala o seguinte: eles não acreditaram por causa da alegria. Diz que a alegria era tanta que custava crer. Então, é bom demais para ser verdade. Tá? Por que eu estou falando isso daí? Tá? Abra lá, por favor, em Romanos 4. Alguém pode ler Romanos 4, o versículo 18 até o 20, por favor? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Muito bem. Então, Paulo, quando escreve, ele está fazendo referência a esse episódio aí, tá? Porque ele está citando Sara, então é quando Deus falou que ele ia ter um filho via Sara. Fala que ele não duvidou. Jesus também, não vamos ler aqui, tá? Mas em João capítulo 8, lá no final, a partir do versículo 26, Jesus fala que Abraão alegrou-se quando viu o seu dia. O único episódio que tem na Bíblia onde
Abraão se alegrou, é esse daqui. Então, provavelmente Jesus está fazendo referência a esse episódio. Então, são dois textos aí do Novo Testamento que sugerem que esse riso de Abraão não foi um riso de quem está, você está de brincadeira comigo, até parece que isso... Não, ele está rindo porque ele de fato acreditou em Deus e foi uma alegria imensa. Marcelo, na verdade, tanto fala que ele se prostrou em terra, né? Uhum. Então, isso é um posicionamento de honrar a Deus, não foi? De adoração. De adoração, não foi um descaso, né? Sim. A única coisa, ele questiona como é que isso ia acontecer, né? Seria por Sara mesmo que não pode ter filho. Na verdade, tem que sugestionar. Olha, Sara não pode ter filho, você vai abençoar, vai, mas então vai por Ismael, né? Então, olha o 18, porque ele intercede por Ismael, né? O que fala o 18 aí? Quem dera que Ismael vivesse sob sua bênção. Então, Deus fala de que vai ser por Sara, ela vai ter um filho, você vai botar o nome, mas por favor, mas não dá para botar Ismael na brincadeira aí também, ou seja, Abraão está intercedendo aqui por Ismael, tá? Ou seja, a preocupação de Abraão aqui é natural. De novo, a expressão de amor de um filho dele, tá? Ainda mais depois de tanto tempo convivendo e achando que ele ia ser o herdeiro da promessa. Tá? Agora, a maneira como Deus responde, a partir do versículo 19, sugere também que o riso dele não foi um riso de incredulidade. Porque se fosse um riso de incredulidade, talvez Deus desse uma cutucada em Abraão. E Deus não, Deus está feliz. Deus não está bravo a partir do versículo 19. Então é mais uma evidência de que o riso de Abraão não foi de deboche, né? Então Deus responde para Abraão, tá? Inclusive fazendo menção ao pedido dele e detalha algumas coisas aí a partir do versículo 19. Vamos lá, o que está escrito aí? O que está detalhado nesse trecho? Primeiro, a aliança é com o filho da Sara. Tá? Define o nome que ele vai dar para esse filho, que é Isaac. Isaac significa ele ri. Tá? Ele deixa explícito, é com ele, com Isaac, que eu vou estabelecer a minha aliança. Tá? Por que Deus escolheu Isaac e não Ismael? Porque ele aprove. Deus é soberano, é o Shaddai. Certo? No 20 ele fala, olha, mas eu vou considerar o seu pedido, a sua oração. Com Ismael, exatamente. Tá? No 18, Abraão intercedeu por Ismael, tá? Tem a intercessão dele. E Deus fala, olha, eu vou abençoar também o Ismael, não as bênçãos da herança que eu vou dar para Isaac, mas o que os teólogos chamam de a graça comum. Então fala lá que ele vai ter 12 filhos e que vai ter príncipes, alinhado com aquilo que ele já tinha falado. Lembra para Agar, quando ela estava no deserto, que a gente viu acho que na aula passada ou anterior, que olha, ia ter um monte de gente descendente aí de Ismael. Tá? Mas a aliança, olha no 21, a aliança é com Isaac. No 22, a gente vê que Deus se elevou, então sugere que essa aparição, como a gente falou, aparição é um termo genérico, mas aqui dá a entender que foi algo físico. Talvez Deus tenha se encarnado em alguém. Tá? A gente não tem detalhes, mas fala aí que Deus se elevou, sugerindo que tinha sido algo físico. Okay? E a partir do 23 a 27, a gente vê Abraão botando em prática aquela determinação de Deus com relação ao sinal. Ele não demorou para cumprir a ordem de Deus, ele circuncidou os homens. No 23, a gente percebe aí que certamente, como eu comentei antes, a gente está falando de centenas de homens que estavam envolvidos aqui. E detalhe, tá, gente? Imagina num universo de pessoas assim. Vocês acham que todo mundo... A gente sabe que, por exemplo, Eliezer era um cara fiel a Deus que acabou se convertendo aí pelo ministério de Abraão. Mas vocês acham que todo mundo era assim? Não, certamente que não. Tá? Certamente que tinha pessoas com diferentes posicionamentos com relação a Deus. E como a gente já falou, não é nada agradável aí o tal da circuncisão.
Mas isso é uma evidência muito forte do tipo de liderança e de influência que Abraão tinha no clã dele. Aqui não cita, talvez um ou outro tenha se recusado e tenha sofrido lá a punição, talvez tenha sido excluído do clã. Mas se foi um ou outro, porque não está dando ênfase, está dando ênfase justamente em que todo mundo foi circuncidado, certo? Então, mostra para a gente como é que era a influência de Abraão no clã dele, ok? E assim Abraão cumpriu de maneira imediata aquilo que Deus tinha determinado. Parar um pouco aqui nesses minutos finais da aula para pensar o que a gente pode tirar de lição, né? Na verdade é um sinal que está tão distante da nossa cultura, né? Mas antes de pensar na gente, pensar em Moisés, né? Que é para a audiência original, estava deixando muito claro para aquele pessoal ali que para Deus não tem impossível, porque eles viram depois o cumprimento dessa promessa. Tá? E de novo, Abraão e Sara eram adiantados em idade, e o povo ali, às vésperas de entrar na Terra Prometida, sabia que tinha gente morando lá, gente muito mais equipada com eles, que as batalhas que eles iam travar certamente estavam acima da capacidade militar daquele povo, tá? Mas eles estavam ali ouvindo do que aconteceu com o El Shaddai, estava do lado deles, tá? Um outro aspecto importante é que a bênção de Deus, ela se estende a muitas nações. Olha o nome de Sara, tá? Olha a evidência no sinal que era para os servos, para os escravos também. Pensando um pouco do nosso lado, algumas coisas que dá para tirar de lição aqui. Abraão intercedeu por Ismael, preocupado com o filho. Nós que somos pais aqui, é função nossa interceder pelos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. A gente vai ver essa preocupação mais para frente, quando Isaac está em vias de nascer, a preocupação de Abraão de preparar o caminho para ele. Tá? Outro aspecto, fazia 13 anos já. Não desanima se o tempo de Deus demorar. A gente já falou isso em outra aula. O relógio de Deus, ele bate num compasso muitas vezes diferente do nosso. Deus não tem pressa, tá? Então, aguarde com paciência o tempo dele. E nesse aguardar, não se surpreenda se o caminho de Deus for diferente do caminho teu. Tá? Abraão achava que era via Ismael, e Deus chegou e falou, cara, não é Ismael, vai ser Isaac. Puxa, mas a Sara está com 90 anos de idade. Eu falei, então, mas vai ser com a Sara. Tá? Deus nunca tinha dito que se iria com Ismael. Deus não mudou de plano. Ele falou que ia ser o filho dele. Abraão deduziu que ia ser Ismael, mas Deus está chegando e falou, cara, você deduziu, você achou que era por aqui, mas em momento nenhum disse que era por aqui. É por aqui, é pelo outro caminho aqui. Tá? E por fim, eu acho que isso é aquilo que mais me tocou aqui, da alegria, do riso de Abraão, porque de fato Deus estava prometendo algo que era assim incrível na acepção da palavra. Era algo maravilhoso demais ao ponto de ser humanamente impossível, mas era incrível, e incrível nas duas conotações de incrível, muito bom e difícil de acreditar, né? Pensa naquilo que o cristianismo promete para a gente. Também é incrível. Vamos lá. Perdão dos pecados. Ressurreição com um corpo glorioso. Nós que já temos um corpo aqui que está longe de ser glorioso, né? Com as gordurinhas, com dor. Essa semana eu fui fazer uns exercícios novos aí. Eles são bons para o músculo e bom para a memória, porque eu estou lembrando
hoje, domingo, algo que eu fiz quinta-feira, eu estou lembrando até agora, tá? Nós vamos ser ressurretos com um corpo glorioso. Nós vamos ter comunhão com o povo de Deus. Nós vamos estar habitando novos céus e nova terra. Nós vamos ter alegria perpétua. Nós vamos ter gozo no coração. Também é incrível. Então, qual que é a nossa reação? A reação de Abraão foi rir, se alegrar com isso e prostrar em terra. Então, Abraão aqui ele está dando também um exemplo para a gente de qual deve ser a nossa reação perante aí a promessa que Deus faz para a gente, tá? Amém? Gente, dúvidas, comentários, contribuições, lamentos, confissão. Confissão vocês podem fechar os olhos aí, não façam em público, não. Interessante também é a palavra de Deus quando o Abraão se prostra e Deus manda a mensagem para ele rir. E a resposta de Deus por conhecer Abraão e demonstrar o que ele representa é o nome do filho que ele tem, Isaac, e isso significa ele ri. Então existe uma conjunção, Sim. tá certo? De motivos aí da aliança de Deus com ele, né? Pelo menos eu vejo. Sim, não. Com certeza o nome não foi coincidência. Não. Deus não tem essa de... Deu certo aí. Obrigado. Gente, vamos já orar para encerrar a nossa classe. Deixa eu só dar cenas do próximo capítulo. Domingo que vem eu não devo estar com vocês, mas o Ricardo vai substituir aqui, e já fica aqui o agradecimento por ele. Ele deve cobrir os capítulos 18 e 19, tá? Esses dois capítulos eles são meio que uma unidade, e lá a gente vai... No começo do 18 tem a visita lá de dois anjos que tocam de novo na questão do nascimento de Isaac, mas o foco aqui é o destino lá de Sodoma e Gomorra, lá, e o que acontece com Ló. Tá? E aí lá, daqui a 2 domingos, se Deus permitisse, a gente está de volta para pegar Gênesis a partir do capítulo 20. Então, fica a sugestão aí, leia capítulos 18 e 19 como preparação. É um texto bem extenso aí para a gente cobrir de melhor maneira esse conteúdo. Tá bom? Vamos orar rapidamente? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Obrigado pela Tua palavra. Como a gente comentou aqui no intervalo, a gente é abençoado, Pai, por ter essa palavra escrita e de maneira tão clara, Pai, que a gente conhece o Teu plano, e ao olhar para a maneira como ele se desdobrou, Pai, com a perfeição, com os detalhes, com aquelas coisas que o Senhor tão bem lida, inclusive com as nossas falhas, Pai. Fica tão clara não só a sua soberania, Pai, mas a sua onisciência, a sua sabedoria, o seu amor para conosco, Pai. Então, que expressos principalmente na obra do Teu Filho Jesus, Pai. Então, que isso nos constranja, nos motive a fazer como Abraão, de nos prostrarmos e reconhecermos que o Senhor é Deus, Pai. Que isso também ajude a gente a priorizar as coisas na nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor nos despeça em paz. Em nome de Jesus. Amém.